Olá, mente brilhante! Eu sou Cleideline Brito, do CCB Redação Enem, e posso ajudar você a aumentar a nota da sua redação para mais de 900 em apenas 5 meses. E eu já vou pedindo a você, hein? Curte aqui esse vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma aula sobre redação. E hoje a aula está espetacular. Vamos falar sobre os operadores argumentativos e entender qual é a função deles na redação. Então, se você tem dificuldade na construção e na utilização desses recursos, é importantíssimo que você acompanhe essa aula até o final para entender e colocar na prática todos os operadores argumentativos, enriquecendo o seu texto com a sua argumentação. Então, pessoal, vamos falar sobre os operadores argumentativos. Então, o que são os operadores argumentativos? Eles estão no texto para trazer coerência e coesão na redação. Então, é importantíssimo vocês utilizarem na redação os operadores argumentativos, que nada mais é do que as conjunções e as preposições. Então, eles são conhecidos como conectivos. Então, pessoal, é importantíssimo você entender quais são os operadores argumentativos e a função deles dentro do texto, pois fará toda a diferença na sua argumentação, ok? Então, a preposição. As preposições ligam palavras e orações isoladamente, não possuem função sintática, possuem na frase um valor semântico. Então, a função da preposição é ligar um termo a outro. Então, a função da preposição é subordinar um termo a outro. Exemplo: o chefe da nação sentiu-se ameaçado. A preposição da aqui está ligando a frase o chefe, da nação sentiu-se ameaçado. Então, ela está aqui tendo a função de ligar dois termos. No caso, o chefe da nação. Ok, pessoal? Então, a gente tem que ter cuidado aí com as preposições. Elas podem ser classificadas em essenciais ou acidentais. As essenciais são as que a gente mais usa na construção do texto, como a, ante, até, após, com, contra, desde, de, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Ou acidentais, afora, consoante, durante, exceto, fora, mediante, salvo, se não visto. Então, fiquem ligadinhos aqui, essas preposições vocês já utilizam na construção dos textos de vocês. O que a gente está fazendo aqui é entendendo a função dessas preposições dentro do texto. Então, como eu havia falado para vocês, as preposições têm um valor semântico, ou seja, de significado dentro do texto. Então, você pode usar uma preposição para exprimir, o modo, o preço, a direção, companhia, instrumento, procedência, assunto, tempo, lugar, posição inferior, posição superior. Então, as preposições vão estabelecer relações de significados das palavras dentro do seu texto. E as conjunções? As conjunções, além de ligar palavras ou orações, dá uma direção argumentativa ao texto e estabelece uma relação semântica entre as orações. Aqui, as conjunções, ela tem o poder, elas são os super-heróis do seu texto,
pois elas vão trazer para o seu texto o sentido de continuidade, de final, de conclusão, de meio. Então, gente, precisa ter cuidado na conjunção que você vai utilizar no início, por exemplo, do seu desenvolvimento, no D1, no D2, na sua conclusão. As conjunções, elas podem ser coordenativas ou subordinativas, certo? Vamos ter aqui uma breve análise das conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas, elas estão ali para ter uma ideia, coordenar uma ideia, uma oração a outra, ok? Então, elas podem ser classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Então, pessoal, fica ligadinho aqui na dica, né, para usar. Por exemplo, quando você quer somar as ideias de um período com o outro, você vai procurar uma conjunção aditiva. Quando você quer contrapor uma ideia, você vai procurar as conjunções adversativas. Então, não é apenas usar as conjunções. Você tem que saber exatamente qual é a ideia que você quer passar, que você quer construir no seu parágrafo, ok? Elas não estão ali meramente ilustrativas. Lembrando que o uso correto dessas conjunções vai aumentar a sua pontuação na competência 4. E as conjunções subordinativas? As conjunções subordinativas quer dizer que ela é uma oração é subordinada à outra, no caso, a oração principal. As conjunções subordinativas podem ser classificadas em integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, etc, etc. Então, aqui a gente precisa ter uma ideia se o meu parágrafo vai ser conclusivo, se ele vai ser comparativo, condicional, integrante. As ideias dessa construção é que eu preciso ter atenção no uso dessas conjunções. Lembrando que a conjunção também é analisada, né, o período do seu parágrafo também é analisado, essa ordem, né, essa organização do parágrafo na competência 1. Continuando, né? Então, ela pode ser conformativas, consecutivas, temporais, finais, proporcionais. E aí, pessoal, aqui tem alguns exemplos de conectivos que você pode usar aí na sua redação. Depois, vocês podem aí pegar, anotar quais os conectivos e a ideia que você quer passar dentro do seu texto, empregando corretamente. E aí, a gente tem que ter cuidado com um recurso que é a polissemia das conjunções. O que é polissemia? É a multiplicidade de sentidos de uma palavra. Então, nós vimos que o mas é uma conjunção adversativa. Mas eu preciso ter cuidado com o emprego do mas e o sentido que eu vou dar a ela. Ok, gente? O e também tenho que ter cuidado, o como e o se, pois a construção da frase pode ter outros sentidos de acordo com o uso dessas palavras. Por exemplo, estudou muito e foi aprovado. Esse i, não é? Ele é uma conjunção. E o i dá a ideia de adição. Mas nesse caso, ele está sendo ideias opostas, ligadas pela conjunção i. Estudou muito e foi reprovado. Se ele estudou muito, o ideal é que ele fosse aprovado. Veja o outro exemplo. Estudou muito e passou. Nesse caso,
O contexto da oração, né, é que faz dar o sentido da conjunção i. Estudou muito e passou. Então, nesse caso, o i é conclusivo e traz aí uma consequência. Era homem e muito homem. Explicação enfática. Então, galerinha, nada de achar que as conjunções devem ser colocadas ali aleatoriamente. Eu preciso prestar atenção na minha argumentação e no que eu estou querendo expressar. Vamos analisar aqui o como. Como dormia como um anjo. Veja, o como é comparativo, é uma conjunção comparativa, não é? Mas olha esse outro exemplo. Como era pobre, não pôde estudar. Então, aqui o como traz uma causa, não é? Por ele ser pobre, não pôde estudar. Ensinava os colegas como o mestre o orientou. Então, veja, aqui ele já muda o sentido do como aqui da ideia de conformidade. Então, gente, o que eu quero dizer a vocês é que o uso da conjunção, ele não deve ser aleatório no seu texto, porque tem gente que acha que o uso das conjunções, só por estar lá, já vai garantir uma boa pontuação. Mas isso não acontece. O que você precisa ter atenção é o que você está querendo falar e como você vai aplicar essa conjunção dentro do seu texto. Porque uma conjunção errada vai fazer você perder ponto na competência 1 e na competência 4, consequentemente. Então, gente, aqui foi a aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, pessoal. Vocês precisam colocar em prática todos esses operadores argumentativos. As conjunções, as preposições vão dar coerência e coesão ao texto de vocês. Então, fique ligadinho aqui no canal para mais dicas e aulas sobre redação. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos. Se você sabe, conhece alguém que vai prestar Enem, precisa aumentar a nota da sua redação, compartilhe esse canal com eles. Fique ligadinho aí nas minhas redes sociais. Um beijo para vocês. Eu aguardo vocês aqui para mais dicas.